Deus agiu, jovem curado de urgência urinária, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas o ar já começava a ficar mais fresco, como costumava ser naquela época do ano. A igreja estava cheia, os irmãos cantavam com alegria, e o Espírito Santo se fazia presente entre nós. Eu, como sempre, estava sentado ao lado da minha família, ouvindo com atenção a palavra que era pregada. Mas naquele dia, algo diferente aconteceria. Algo que marcaria para sempre a minha vida e a de todos que testemunharam o poder de Deus. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos e até aquele momento eu era um jovem saudável, trabalhador, que servia ao Senhor com alegria. Nunca tinha passado por nenhuma enfermidade grave, apenas aqueles resfriados comuns ou dores passageiras. Mas naquela tarde, enquanto estávamos na reunião, comecei a sentir um incômodo estranho. No começo, achei que fosse apenas uma vontade de ir ao banheiro, algo normal. Porém, conforme os minutos passavam, a dor foi aumentando, como se algo estivesse apertando por dentro, queimando. Tentei ignorar, pensando que logo passaria, mas a sensação só piorava. A dor era tão forte que comecei a suar frio, minhas mãos tremiam, e o coração batia acelerado. Não conseguia mais me concentrar no culto. Olhei para o meu pai, que estava ao meu lado, e ele percebeu que algo não estava bem. Com um olhar de preocupação, ele me perguntou baixinho: "Filho, você está bem?" Balancei a cabeça, tentando disfarçar, mas a dor era insuportável. Não aguentava mais ficar sentado. Levantei-me devagar, pedi licença aos irmãos ao meu lado e saí da sala de reunião. Meu pai me seguiu preocupado. Ao chegarmos ao banheiro, a dor era tão intensa que mal conseguia me mover. Era como se uma faca estivesse cortando por dentro, uma queimação que subia pela minha barriga e chegava até as costas. Tentei urinar, mas nada saía. Só uma dor aguda, como se algo estivesse bloqueando. Meu pai, ao ver meu sofrimento, colocou a mão no meu ombro e disse: "Vamos orar, filho. Deus vai te ajudar." Ajoelhamos ali mesmo, no chão frio do banheiro da igreja. Meu pai começou a clamar a Deus em voz baixa: "Mas com fé, Senhor Jesus, olha para o meu filho. Tu sabes o que ele está passando. Dá alívio, Senhor. Livra-o desta dor. Em nome de Jesus, eu peço." Eu, com lágrimas nos olhos, só conseguia repetir: "Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda." A dor era tão forte que cheguei a pensar que não aguentaria mais. Parecia que meu corpo estava sendo consumido por dentro. Enquanto orávamos, alguns irmãos que passaram pelo corredor ouviram meus gemidos e vieram ver o que estava acontecendo. Um dos anciãos, irmão João, ao me ver naquela situação, logo entendeu a gravidade. Ele já tinha visto casos semelhantes e sabia que aquilo não era normal. Isso parece ser uma cólica renal ou algo nos rins, mas pela intensidade pode ser pior. "Precisamos levá-lo ao hospital agora", disse ele com seriedade. Meu pai concordou, mas antes de sairmos, o irmão João nos chamou para orarmos juntos. Todos se ajoelharam ali no corredor da igreja. As mãos foram colocadas sobre a minha cabeça, e começaram a clamar a Deus com fé. "Pai Celestial, Tu que és o médico dos médicos, olha para este jovem. Tu conheces o seu corpo, sabes o que está acontecendo. E te pedimos, em nome de Jesus, que o livres desta dor, que restaures a sua saúde. Que a tua vontade seja feita, mas que o teu nome seja glorificado." As palavras deles me davam força, mas a dor continuava insuportável. Meu pai e outro irmão me ajudaram a levantar e me levaram até o carro. O trajeto até o hospital parecia uma eternidade. Cada solavanco do carro era como uma facada. Chegamos ao pronto-socorro e logo fui atendido. A enfermeira, ao ver meu estado, me levou rapidamente para uma maca. O médico me examinou, pressionou minha barriga, e eu quase gritei de dor. "Isso é uma urgência urológica", ele disse. "Pode ser uma pedra muito grande no rim ou até uma obstrução na uretra. Vamos fazer uns exames." Fui levado para a sala de ultrassom. A dor era tão forte que mal conseguia ficar deitado. O técnico passou o aparelho na minha barriga e depois nas costas. Depois de alguns minutos, ele olhou para o médico e balançou a cabeça. "Tem uma pedra de 8 milímetros no ureter esquerdo, bem próxima da bexiga. Está obstruindo tudo. Por isso ele não consegue urinar e a dor é tão forte." O médico confirmou: "Isso é grave. Precisa ser internado agora. Vamos tentar passar um catéter para aliviar a pressão, senão os rins podem ser prejudicados." Ouvi tudo aquilo como se estivesse em um pesadelo. Uma pedra de 8 milímetros? Isso era enorme. E o pior, estava encravada, bloqueando tudo. O médico explicou que em casos assim, muitas vezes era necessário fazer uma cirurgia ou até quebrar a pedra com laser. Mas antes, eles tentariam aliviar a pressão com medicamentos e o catéter. Fui levado para um quarto, e a enfermeira começou a preparar tudo.
Meu pai, que estava ao meu lado, segurou minha mão e disse: Não tenha medo, filho. Deus está no controle. Vamos orar mais uma vez. Enquanto a enfermeira tentava colocar o catéter, a dor aumentou ainda mais. Era como se estivesse sendo esmagado por dentro. Gritei. Não conseguia me controlar. Meu pai e os irmãos que tinham vindo conosco se ajoelharam ali mesmo, no quarto do hospital, e começaram a clamar a Deus com lágrimas. Senhor Jesus, tu que curaste os enfermos, que abristes os olhos dos cegos, olha para este teu servo. Livra-o desta pedra, dissolve-a, remove-a do seu corpo. Nós cremos que tu tens poder para fazer isso. Em nome de Jesus, nós te pedimos. A enfermeira, ao ver aquele momento de fé, parou por um instante e olhou para nós com surpresa. Ela nunca tinha visto algo assim, mas não disse nada, apenas continuou seu trabalho. Depois de algumas tentativas, ela conseguiu colocar o catéter, e um pouco de urina começou a sair, aliviando um pouco a pressão. Mas a pedra ainda estava lá, e a dor, embora um pouco menor, continuava forte. O médico disse que eu precisaria ficar internado, que eles fariam novos exames pela manhã e decidiram o que fazer. Meu pai e os irmãos se despediram, prometendo voltar no dia seguinte. Antes de saírem, oraram mais uma vez. Eu fiquei sozinho no quarto, com aquela dor latejando, mas com uma paz no coração que só Deus poderia dar. Peguei minha Bíblia, que sempre carregava comigo, e comecei a ler os Salmos. Cheguei ao Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquelas palavras me deram força. Fechei os olhos e comecei a orar sozinho. Senhor, eu confio em ti. Sei que tu tens um propósito nisso. Se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me força para passar por isso. Passaram-se algumas horas. A noite chegou, e o hospital ficou mais silencioso. A dor ainda estava presente, mas eu sentia que não estava sozinho. De repente, por volta das 2 da manhã, senti algo estranho. Uma pontada muito forte, como se algo estivesse se movendo dentro de mim. Depois, uma sensação de alívio. Fui ao banheiro e, para minha surpresa, comecei a urinar normalmente. Não doía mais. Fiquei assustado, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. Chamei a enfermeira, que veio correndo. O que aconteceu? Ela perguntou. Contei que a dor tinha diminuído muito e que estava conseguindo urinar. Ela verificou o catéter e viu que não estava mais necessário. Isso é estranho, ela disse. Vou chamar o médico. Alguns minutos depois, o médico chegou, examinou-me e ficou surpreso. Vamos fazer outro ultrassom para ver o que está acontecendo. Fui levado novamente para a sala de exames. O técnico passou o aparelho, procurou, e não encontrou nada. A pedra sumiu, ele disse, incrédulo. Não tem mais nada aqui. O médico, ao ver o resultado, balançou a cabeça. Isso não é normal. Pedras desse tamanho não saem sozinhas assim, sem dor, sem cirurgia. É como se ela tivesse se dissolvido ou simplesmente desaparecido. Eu sabia o que tinha acontecido. Deus havia ouvido as orações. Ele tinha agido. Quando o médico saiu, ajoelhei-me ali mesmo e comecei a chorar. Não de dor, mas de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por me livrar. Tu és fiel, tu és poderoso. A enfermeira, que tinha presenciado tudo, olhou para mim e perguntou: O que aconteceu? Sorri e respondi: Deus me curou. Pela manhã, meu pai e os irmãos chegaram cedo ao hospital. Quando contei o que tinha acontecido, eles também choraram de alegria. O irmão João abraçou-me forte e disse: Isso é um milagre, irmão. Deus mostrou o seu poder aqui. O médico, ao me dar alta, ainda comentou: Você teve sorte. Isso não é comum. Mas eu sabia que não era sorte. Era a mão de Deus. Quando cheguei em casa, a notícia já tinha se espalhado entre os irmãos. Muitos vieram me visitar, e todos louvavam a Deus pelo que ele tinha feito. Na próxima reunião, fui chamado para dar o testemunho. Falei com o coração cheio de gratidão, contando cada detalhe, como Deus tinha me sustentado na dor, como os irmãos tinham orado, como ele tinha respondido de maneira tão clara. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não apenas me curou do corpo, mas também fortaleceu a minha fé. Aprendi que mesmo nos momentos mais difíceis, quando a dor parece insuportável, quando não vemos saída, Deus está conosco. Ele ouve as nossas orações. Ele age. E é por isso que hoje eu digo, com todo o meu coração, a Deus seja a glória. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele cura, ele livra, ele sustenta. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por provações. Não desanime. Ore. Confie. Deus vai agir no tempo certo, da maneira certa. Ele é fiel. Que o nome do Senhor seja engrandecido para sempre. Amém.
No domingo seguinte, quando entrei na sala de reunião, senti um peso de gratidão tão grande que mal conseguia conter as lágrimas. Os irmãos já estavam cantando o hino Grande é o Senhor, e aquelas palavras pareciam ecoar ainda mais forte dentro de mim. Grande é o Senhor, e digno de ser louvado, nas alturas e na terra, seu nome é exaltado. Cada verso era como um selo na minha alma, confirmando que aquilo tudo não tinha sido um sonho, mas a mão poderosa de Deus agindo na minha vida. O irmão que presidia a reunião, ao me ver, fez um gesto discreto para que eu me aproximasse. Quando subi ao púlpito, o silêncio foi tão profundo que dava para ouvir o choro abafado de alguns. Não precisei nem começar a falar, porque as lágrimas já diziam tudo. Mas com a voz embargada comecei: irmãos, eu não tenho palavras para descrever o que Deus fez por mim. Só sei que se Ele não tivesse me sustentado, eu não estaria aqui hoje. Contei novamente como a dor tinha começado de repente, como se algo estivesse rasgando por dentro. Como, naquela noite, enquanto eu me contorcia na cama, minha mãe e meu pai oraram sobre mim, colocando as mãos na minha cabeça e clamando: Senhor, tem misericórdia. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Lembrei como, mesmo com a dor insuportável, uma paz estranha tinha enchido o quarto, como se o Espírito Santo estivesse ali, nos envolvendo. Um irmão mais velho, o irmão Antônio, que sempre foi um homem de poucas palavras, levantou-se e disse: eu estava na oração naquela noite, e o Senhor me levou a interceder por você. Não sabia o que estava acontecendo, mas senti uma urgência no espírito. Ore com fé, irmão. Deus atende. Aquilo me marcou profundamente. Deus não só ouviu as orações da minha família, mas também moveu o coração de outros servos seus para clamar por mim, mesmo sem saberem da minha necessidade. Depois do testemunho, muitos vieram me abraçar. Uma irmã, a irmã Maria, segurou minhas mãos e disse: quando soube da sua prova, lembrei da palavra que diz: clama a mim, e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Você clamou, e Deus respondeu. Isso é para todos nós, irmão. Deus não mudou. Sua voz tremia de emoção, e eu só conseguia sentir porque era verdade. Não era só a minha cura, era uma confirmação para toda a igreja. Deus ainda opera milagres. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber coisas que não tinha notado antes. Pequenos detalhes que mostravam como Deus tinha estado no controle o tempo todo. Como, por exemplo, o fato de que, na noite em que a dor começou, meu pai tinha chegado mais cedo do trabalho, algo que não era comum. Se ele não estivesse em casa, minha mãe teria que me levar sozinha ao hospital, e quem sabe como teria sido. Ou como médico de plantão naquela noite era um homem que, apesar de não ser crente, tratou minha família com um respeito que não via em outros profissionais. Até isso era Deus providenciando. Uma tarde, enquanto tomava chá com minha mãe, ela me contou algo que não sabia. Filho, quando você estava no hospital, sua avó, que já está com o Senhor, apareceu em sonho para mim. Ela só sorriu e disse: ele vai ficar bom. Deus já ouviu. Minha mãe não era de contar essas coisas, mas naquele dia, ela sentiu que precisava me dizer. E aquilo só aumentou minha certeza de que Deus usa até os que já descansam na fé para nos confortar. Com o tempo, a cura se confirmou. Os exames não mostravam mais nada. O médico até brincou: parece que você nunca teve problema algum. Mas eu sabia que não era brincadeira. Era Deus apagando até as marcas da enfermidade, como só Ele pode fazer. E isso me fez pensar: quantas vezes passamos por provas e quando Deus nos livra, esquecemos de olhar para trás e ver como Ele agiu em cada detalhe. Quantas vezes recebemos a bênção e não damos o devido valor? Comecei a ter um cuidado maior com a minha vida espiritual. Antes eu orava, mas às vezes de maneira mecânica. Agora cada palavra saía do coração. Cada obrigado, Senhor, era sentido. Cada perdoa as minhas faltas era sincero. Porque eu tinha experimentado o que é estar no limite e sentir a mão de Deus me puxando de volta. Isso muda uma pessoa. Um dia, um irmão mais novo, que estava passando por uma prova difícil com um problema de saúde na família, veio me procurar. Ele estava abatido, com os olhos inchados de tanto chorar. Sentamos no banco da igreja, e ele me perguntou: como você conseguiu ter tanta fé na hora da dor? Eu não tinha uma resposta pronta, mas o Espírito Santo me deu as palavras: irmão, não foi a minha fé que me curou. Foi a fé em Deus. Eu só clamei, e Ele fez o resto. Às vezes a gente acha que tem que ser forte sozinho, mas não é assim. Deus quer que a gente dependa dele. Até quando não temos forças para orar, o Espírito intercede por nós. Romanos 8:26. Você não está sozinho. Ele chorou mais um pouco, e oramos juntos. Não sei o que Deus fez na vida dele depois daquele dia, mas sei que naquele momento, ele sentiu um pouco do mesmo consolo que eu tinha recebido. E isso é o mais lindo.
quando Deus nos cura, não é só para nós. É para que possamos ser vasos nas mãos dele para abençoar outros. Com o passar dos meses, a minha cura se tornou um marco na igreja local. Sempre que algum irmão passava por uma enfermidade, vinham me pedir para orar com eles. Não porque eu tivesse algum poder, mas porque sabiam que Deus havia me usado como testemunho do seu poder. E eu orava não com palavras bonitas, mas com o mesmo coração que tinha clamado na minha prova: Senhor, Tu és o mesmo Deus. Se for da Tua vontade, estende a Tua mão mais uma vez. Uma vez, uma irmã idosa que sofria de dores nas costas há anos, me pediu para impor as mãos sobre ela. Eu o fiz, mas com um temor santo, porque sabia que não era eu quem curava. Alguns dias depois, ela me procurou radiante: Irmão, as dores diminuíram. Não sumiram completamente, mas já é uma vitória. Deus está me ensinando a confiar nele, mesmo que a cura não venha como eu quero. Aquilo me ensinou que às vezes o milagre não é a cura instantânea, mas a graça de suportar a prova com paz. Também aprendi que a gratidão não pode ser passageira. Muitos, depois de receberem uma bênção, esquecem de agradecer. Mas eu não queria ser assim. Todo dia, antes de dormir, eu agradecia a Deus pela cura. Não como uma obrigação, mas como um ato de amor. Porque Ele não tinha me curado só do corpo, mas da alma. Ele tinha me tirado do desespero e me dado esperança. Isso não tem preço. Certa vez, em uma reunião de jovens, um rapaz perguntou: como a gente sabe que Deus vai nos ouvir? A pergunta era sincera, e eu entendi a dúvida, porque já tinha me feito a mesma pergunta antes. Então, respondi: a gente não sabe como Deus vai agir, mas a gente sabe que Ele age. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel, 1 Coríntios 1:9. E se Ele foi fiel comigo, vai ser contigo também. O segredo não é ter todas as respostas, é confiar aquele que tem. Depois daquele dia, comecei a perceber que a minha cura não era só para mim. Era uma semente que Deus tinha plantado para que outros também crescem. E isso me fez pensar: quantas vezes a gente guarda as bênçãos só para nós? Quantas vezes a gente esconde o que Deus fez por vergonha ou por achar que não é importante? Mas a palavra diz: vinde, ouvintes, e eu contarei o que Deus fez por minha alma. Salmo 66:16. Então, eu decidi contar. Sempre que tinha oportunidade, eu compartilhava o que Deus tinha feito. Com o tempo, a minha história chegou a outras congregações. Irmãos de cidades vizinhas vinham me procurar para ouvir diretamente. Não por causa de mim, mas porque a fome de ver Deus agir é grande. E eu via nos olhos deles o mesmo desejo que eu tinha tido, o de experimentar o poder de Deus de maneira real. Uma vez, um irmão de outra localidade me escreveu uma carta, sim, uma carta de papel, porque ele não tinha acesso à internet. Ele disse: irmão, ouvi o seu testemunho e fiquei tão encorajado. Estou passando por uma prova muito grande com a saúde do meu filho. Mas, depois de ouvir como Deus te curou, sinto que não estou sozinho. Ore por nós. Aquela carta me marcou tanto que guardei até hoje. Porque ela me mostrou que quando Deus age, o impacto vai muito além do que a gente imagina. E assim a minha vida mudou. Não porque eu me tornei alguém especial, mas porque Deus me deu a graça de entender que cada prova, cada dor, cada lágrima tem um propósito. Às vezes o propósito é nos aproximar dele. Às vezes é para que possamos ser luz para outros. Mas sempre, é para a glória dele. Hoje, quando vejo alguém passando por uma enfermidade, não dou respostas prontas. Não falo: vai sarar, não se preocupe. Porque não sei os desígnios de Deus. Mas digo: Deus é bom. Ele sabe o que está fazendo. Confie nele mesmo que a cura não venha como você espera. Porque a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. E Deus sabe exatamente do que cada um de nós precisa. Às vezes, quando estou sozinho, penso naquela noite de dor, naquela angústia que parecia não ter fim. E então lembro como Deus interveio. Como Ele ouviu o clamor de uma família simples, de irmãos que não tinham nada a não ser a fé. E isso me enche de uma gratidão que não cabe em palavras. Por isso, hoje, mais do que nunca, eu digo: Deus age. Ele age nos hospitais, nas casas, nas reuniões, nos corações. Ele age quando a gente menos espera. Ele age quando a gente já não tem mais forças. Ele age porque Ele é Deus. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta clamar. Basta confiar. Porque no final das contas não se trata de quanto a gente merece, mas de quão grande é o seu amor. Que o nome do Senhor seja louvado hoje e para sempre. Amém.